sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Telos Talks. Esse é o podcast da Telos Transition, onde a gente aborda de maneira profunda vários assuntos relacionados a negócios, a dinâmicas das organizações, as dores, a liderança e também como a gestão interina tem se configurado como uma grande solução para uma infinidade de questões dentro das organizações. E no episódio de hoje, a gente vai abordar um tema que tem um impacto bastante grande na economia do Brasil: empresas familiares. Quem são essas empresas? Como que é a dinâmica delas? Quais são as suas dores? Quais são os caminhos que vêm sendo tomados para essas organizações? Se a gente for olhar essas empresas, a gente vê, segundo dados do IBGE, que elas têm uma representatividade muito grande na economia. Hoje elas correspondem a 90% das empresas brasileiras, elas contribuem com mais de 65% do PIB e têm um impacto nos empregos de 75%, considerando os empregos dentro do setor privado. Então, são empresas que, apesar dessa dimensão, desse tamanho, enfrentam desafios históricos. É o famoso problema das três gerações, o conflito das três gerações. 30% dessas organizações não chega na segunda geração, de 10 a 15% não chegam na terceira e só de 3 a 5% chegam na quarta geração. Isso porque fatores limitantes como a não discussão de questões de planejamento sucessório ou mesmo a dificuldade de equilibrar a migração de tradição para a inovação, para assim ter um crescimento sustentável, de fato se configuram como grandes problemas nessas organizações. E é sobre isso tudo que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui com os nossos convidados. Emanuel Silveira, sócio da Telos Transition, que foi por várias vezes CEO de empresas familiares, então ele entende como é que funciona de fato essa dinâmica, e também dentro da Telos como diretor de projetos, onde a gente atua também em empresas familiares. Renata Vilenque, conselheira, especialista em dinâmicas familiares. Rubens Escobar, que, dentre outras coisas, também foi gestor interino, então vai poder falar na prática como esse modelo vem contribuindo para a solução de N tipos de questões, não só empresas familiares, mas também especificamente nesse universo que a gente vai abordar aqui hoje. Então vamos lá. Queria convidar aqui Emanuel e Renata para começar um pouco dessa conversa e trazer um pouco desse cenário, desses números que eu dei uma pincelada inicial aí, né, de qual que é a representatividade das empresas familiares e quais são os principais problemas que vocês observam, né? A gente fala das fases das empresas familiares, né? Então, a fundação, a expansão, a dita profissionalização, até o processo de perenidade ou não. Então, por favor, deem aqui um pouquinho da visão de vocês, da experiência de vocês com relação a esse tema aí que é tão rico e tão cheio de nuances, né? Vou falar baseada na minha experiência, né, porque acho que o bacana é exatamente termos múltiplas experiências. Eh, Hoje, o que eu venho vendo nos últimos 10, 12 anos, eh, eu falo que são as segundas e terceiras gerações dizendo: "Esse sonho não foi meu". Por quê? Porque na maioria das vezes o fundador decidiu abrir aquela empresa, na cabeça dele, ele traçou um plano para aquela empresa, muitas vezes ele decidiu entre os filhos quem continuaria na empresa, ele só esqueceu de contar e preparar. Quando isso não acontece, ele entende que mandar o filho para fora do Brasil viajar e conhecer é importante. Ele também esquece de dizer o porquê que ele está pagando essas viagens todas. E aí a gente acaba tendo 2 cenários. No primeiro cenário, os filhos, quando se deparam com um momento de assumir a empresa, seja em questão de doença, em questão de alguma situação não prevista, eles não se sentem preparados para aquilo. Geralmente, eles tendem a vender a empresa e o comprador nem sempre avalia pelo melhor valor e nem sempre dá continuidade àquele negócio, né, geralmente compra carteira de clientes. No segundo caso, é um pouco, às vezes, pior, porque o filho ficou passeando, ele voltou cheio de ideias, sem saber como funciona o negócio, e muitas vezes olhando para o fundador como alguém atrasado que não se atualizou, esquecendo que ali tem uma história, tem um porquê e tem muitos fundamentos que precisam ser mantidos, porque aquilo faz parte dos ritos que criaram aquela empresa, né. Empresa, não importa corporativa ou familiar, ela é feita de ritos, de mitos, de símbolos, e acaba se perdendo muita coisa,
E se o fundador tinha o respeito dos funcionários, essa transição pode ser o maior detrator e acabar com um negócio longevo exatamente pela falta de preparo da segunda geração ao assumir, né. Não sei se você vê isso, Eu né. concordo plenamente com a Renata, e eu digo que o grande engano que se comete quando se busca essa, e eu não gosto dessa palavra, profissionalização, ah, imagina-se que família será destituída de suas funções e de seu poder, quando na realidade, ao adentrar um executivo ou executiva para essa tal profissionalização, não é, em hipótese alguma, em um primeiro momento, eliminar o que se fez por décadas ou por um período, e sim aplicar as melhores práticas de governança dentro das exigências legais, organizacionais, sociais, comportamentais e assim por diante. O que é interessante é que, na minha experiência, como você comentou, Gisele, desde 2004 eu assumi posições como primeiro ou segundo CEO ou diretor-geral, como queiram as funções, os cargos, em empresas brasileiras familiares. Eu criei um nome que eu ocupo até hoje, que é a empresa Donal. Não necessariamente existem membros de família, mas é o dono que tem o chapéu do acionista e fundador e o chapéu do principal executivo. Isso eu vejo tanto em empresas com essa problemática que você observou aqui no Brasil, como com a minha experiência que eu tive também em empresas multinacionais, porém de cunho familiar, né? Especificamente europeia. Eu sempre falo, só muda o CEP. Tudo que você comentou, vê-se aqui no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, com relatividades um pouco diferentes. Eu acho que tem um agravante também, que a gente vem de uma cultura, falando de Brasil, que eu brinco que é a caneta na orelha, fazendo continha aqui, aí você justifica a contabilidade criativa na parte tributária, em quem está na política, você justifica em cima de uma série de questões, e implantar a governança de fato é um desafio, porque muitas vezes para o fundador implantar governança no psicológico dele é tirar poder ou é até desafiar o conhecimento que ele tem daquele negócio que ele criou, quando na verdade não é. E aí é um desafio das gerações aprenderem a se comunicar, né? Comunicação pode gerar paz ou pode gerar guerra. Uhum. Então, como eu trago este fundador, respeitando toda a história dele e mostrando para ele que a governança vai evitar que ele rasgue dinheiro, vai evitar desperdício no processo, vai fazer com que se respeite a história dele, sendo a empresa mais rentável e com domínio dos riscos possíveis. Porque uma coisa que eu também percebo que a gente tem dificuldade de empresa familiar é falar de risco, todos os tipos de risco. Quando a gente vai falar de sucessão em conselho de família e fala da finitude, e se o fundador morrer? Nossa, mas será que a gente morre? Só falta alguém perguntar Uhum, isso, uhum. porque são assuntos muito difíceis de serem tratados. A gente não tem a educação para o risco e a gente não tem a educação para a finitude de relações, né? O chinês tem as dinastias, as empresas corporativas têm os ciclos, né, dos executivos. Na empresa familiar parece que o fundador é Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, morrerei assim. Então, é um desafio e talvez um dos maiores, implantar governança e demonstrar o valor da governança, não como custo, mas como uma metodologia de investimento para a longevidade da empresa, respeitando o grau de maturidade da Sim. empresa, não olhando para isso como uma virada de chave, mas como uma jornada, e que cada empresa vai ter a sua. Eh, eu acho que a gente está passando por um momento aqui no Brasil, tem muitas escolas de conselho, né, muita gente falando: "Seja conselheiro, continue sua carreira assim". Eh, talvez o que a gente mais devesse ajudar todo mundo a entender é ser conselheiro, antes de mais nada,
é você usar a sua vivência passada para colaborar com muita humildade num lugar que tem sua história, que você vai ter que aprender a ter uma escuta ativa e conhecer e ver em que momento você consegue ajudar e como ajudar, e ser efetivo nessa ajuda. Porque, ao contrário das empresas listadas, empresas familiares, a tendência é que seja o conselho, seja a estrutura da governança, ela começa a partir de relações de confiança. E você não constrói confiança com ninguém se você não tiver uma comunicação muito clara e muito respeitosa com quem está do outro Transparente. lado, né? Se me permite, eu gostaria de retornar a uma palavra que você usou, que é a questão do risco, né? Eu aprendi com uma dessas empresas, um dos fundadores das empresas que eu atuei, que o risco está ligado diretamente à capacidade de empreender, que o fundador tem e que a segunda ou a terceira geração, ou os profissionais que adentram, não aprenderam a empreender, porque as nossas escolas, desde o instante do beabá até a universidade no Brasil, não se ensina a empreender. Então, nesse sentido, o que eu vejo que quando eu adentrava em alguma empresa, ou quando nós adentramos dentro da Telos, em empresas donais ou empresa família, a grande diferença é como mudar a chave dele, dizendo que acabou a fase do empreendedorismo e precisa entrar para a fase do profissionalismo, seguindo regras, seguindo governança, como você bem colocou, porque senão o risco que antes não havia de uma certa forma, dentro de um ambiente mais seguro, hoje ele é exponencialmente maior. O mercado é maior, a concorrência é maior, o sistema pune aqueles que não andam, como diz alguém, nos quatro cantos. Eu acho que é interessante o que a Renata falou, a questão dos fundadores, né? A questão da governança. A governança ela não limita, ou talvez, refraseando, os fundadores às vezes pensam que a governança vai limitar a autonomia que eles têm. Mas não, ela amplia, vamos dizer assim, a capacidade da empresa ser perene, né? Sim. E se adaptar às inovações, às mudanças que precisam, a concorrência, o mercado, né? E muitas das vezes a gente vê essa resistência dos fundadores ainda, vamos dizer assim, terem aquela vontade de agir no dia a dia, mesmo você tendo uma profissionalização na empresa, né, Renata? É muito intuitivo, né? E eu respeito muito isso, porque eu trabalhei para uma família que os fundadores conhecem o mercado que eles estão enormemente, mas tem tantas variáveis que a gente não controla e cada vez uma complexidade maior nos negócios por causa dessa queda de barreiras globais, inclusive, que por mais que eles fossem excelentes conhecedores do mercado, eles tomavam vários pequenos tombos que no final do dia eram grandes custos. E a gente só conseguiu fazer a transição dos fundadores para a segunda geração porque a gente fez uma coisa interessante. Eles não confiavam nos filhos por N razões particulares deles. A gente um dia sentou, eram 2 irmãos, a gente sentou com eles e falou assim: se a gente começar a prestar contas de tudo que a gente faz diariamente para vocês, e vocês puderem contra-argumentar se vocês acham que houve algum tipo de falha, e a gente for evoluindo num período de 8 meses, a ponto da gente continuar na gestão e vocês só recebendo informação mensalmente e opinando, vocês topam? E aí o pai do rapaz que fez a proposta, ele falou assim, eu lembro até hoje, como você é meu filho mais velho e eu te criei, eu vou aceitar essa proposta. Mas o primeiro escorregão eu volto para o É o comando da patriarcalismo empresa. Mas presente. foi ótimo, porque isso exigiu que os filhos se profissionalizassem, porque eles também não tinham se preparado como eles precisavam, e exigiu que os 2 irmãos dessem essa oportunidade, por mais que, né, o coração doesse, e foi uma empresa que ela passou
por uma turbulência, mas que hoje eles estão super bem e eles cresceram. Hum. Então, tudo depende de quantos 2 lados, né, fundadores e É um sucessores jogo. estão Na realidade, o dispostos. que eu percebo em empresas familiares ou Donal é um jogo entre atores, membros de família, e que de repente adentra-se um profissional, eu chamo às vezes um vírus ou uma bactéria, e que vai ter que brigar pelo seu espaço em um outro jogo que ele vai ter que criar, comunicar, implementar. E só pegando uma deixa que você acabou de dizer, e o Escobar também, eu coloco o seguinte: o que é controlável e o que não é controlável? Final de semana. O meu, Muda estratégia no o meu churrasco. maior É. inimigo é a segunda-feira, porque o meu fundador ou chefe me chama e fala assim: Emanuel, tive um churrasco com um amigo ou com um irmão e pensamos bem, e aí muda tudo. Apenas para Mas soltar. Rê, você tocou num ponto interessante que é a questão de resiliência, né? Acho que esse exemplo que você trouxe, acho que traz muito essa questão de entender todo o cenário e de tentar caminhos, de saber que o caminho talvez você tenha que dar um passo atrás, conquistar a confiança. Acho que confiança é uma palavra-chave quando a gente fala em empresa familiar, né? E isso, essa questão de resiliência, para qualquer tipo de profissional que vai adentrar numa empresa familiar. Né? E o que a gente observa hoje, muitas vezes, é a alta rotatividade de profissionais. Quando a empresa decide profissionalizar, esses profissionais acabam não ficando, por conta justamente dessa questão, né, de as coisas mudam. E não se trata de estar certo ou estar errado, é a dinâmica, né, porque tem uma questão emocional envolvida. Então, ao entender isso, ao o profissional ser maduro para saber que ele vai conseguir abarcar a sua experiência, desde que ele trilhe caminhos que talvez não se esgotem na primeira tentativa, Exato. né. Então acho que esse é um aspecto muito importante quando a gente fala de empresa familiar, né, seja para o conselho, seja para o CEO que entra, ou seja para qualquer posição que entra para ajudar nesse processo de profissionalização, né. E que não é todo profissional que está disposto, ou que está com o momento de vida e de maturidade para suportar isso, né. É verdade, Gi, você falou uma coisa muito importante. Eu lembro que eu vi um estudo que agora a nova moda do mercado era profissionais que vieram de mundo corporativo buscarem empresas familiares, exatamente por essa busca da profissionalização, que eu também não gosto dessa palavra. Mas tem umas diferenças que são cruciais, né? Tem que lembrar que no mundo corporativo, em teoria, esse dono é etéreo, né? Então você está trabalhando para um grupo de executivos que tem uma vida ali estimada em X e que eles não construíram aquilo, em teoria eles estão perpetuando, mas em algum momento eles também vão sair. E sejamos honestos, hoje, com esses bônus de curto prazo, o mundo corporativo pensa 1 ano. Uhum. Quando você vai para a empresa familiar, ele está pensando a criação do filho dele, né? Ele Sim. tem infância, escola, crescer. E aí não adianta você chegar na empresa familiar arrotando seus títulos, isso é ótimo para o seu espelho. Para a empresa familiar não o é, e mais do que isso, se você não conseguir entrar na empresa familiar, ler aquele ambiente, entender qual é o seu papel naquele ambiente e quanto tempo levará para a sua expectativa ser atendida naquele ambiente, e a partir daí, que eu acho justo você ter um plano seu de como conduzir este jogo que acontece lá dentro, mas o tempo inteiro lembrando que isso é um trade-off, que você gera valor para você ganhar valor, Uhum. porque você está falando com os donos. Isso. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande postural entre o que a gente tem em mundo corporativo e familiar, e eu acho que a gente conversa muito pouco sobre isso. Sim. Então, a gente fala da possibilidade do trabalho para os executivos, mas conversa muito pouco sobre a mudança de E a ambiente. gente observa muito isso na Telos, porque de fato existe um desejo de se trabalhar em empresas familiares, até acho que por conta do que a gente falou no início, do tamanho desse universo, né, o que movimenta a economia. Mas é importante entender também que você tem que ter um perfil que vai se adequar a essa situação. E para o profissional é super desafiador. Você pode ser super experiente no tema que você aborda,
Mas ao ser jogada numa situação em que você tem que navegar isso de outras formas, é uma forma de você super se desenvolver. Então, não se trata de falar: "Ah, mas empresa familiar, não, eles não sabem, não, eles fazem tudo errado", é o que a gente também comentou aqui. Nenhuma empresa chegou até aqui porque não tem o seu mérito, existe uma história a ser honrada, né. Então como é que você vai abarcar a sua experiência de um outro jeito? É um desafio também para esses profissionais, E, mas eles têm que entender que o cenário é outro, e né. eu acho até que, e nós já tivemos alguns casos, eu particularmente, na seleção de executivos para projetos em empresas família, não importa, como você comentou, o background educacional dele, as empresas multinacionais em que ele atuou, o modelo mental e atitudinal Sim. é totalmente diferente. Eu já tive que não aceitar um excepcional executivo para um projeto, porque ele me fez uma pergunta que eu falei: ele não está preparado para enfrentar o jogo e as regras de uma empresa família ou uma empresa Eu acho global. que, vamos dizer, eu, no minha carreira, eu trabalhei mais de 30 anos numa multinacional, né? E agora estou trabalhando, comecei como interino pela Telos, numa empresa familiar, e acabei sendo contratado por essa empresa. Então, estou numa fase que estou trabalhando para a empresa. Mas não adianta só o profissional, além de conhecer, administrar operações, negócios, ter uma visão de negócios, você precisa ter também, vamos dizer, a capacidade de respeitar o legado, de respeitar as pessoas, né? De atender às expectativas, ter a leitura do cenário, como você falou, para transitar entre todos os stakeholders, né? Porque as expectativas, às vezes, entre os fundadores são diferentes, né? Nem sempre, como você deu o exemplo, há dois irmãos e um na empresa. Nem sempre, vamos dizer assim, Não é um mar de rosas não é um mar sempre. de Ah, rosas, como qualquer família, né? Sim, isso. sim. E aí você tem que ter a sensibilidade, né, uma escutativa, como você falou, para conseguir navegar nesse cenário e entregar resultados, até às vezes com humildade, né? Eu acho que essa palavra é mágica, né, Escobar, humildade. Eu acho que você tem que ter uma grande disponibilidade para aprender a articular nessa empresa e ser humilde o suficiente para falar assim: tive uma vivência de 30 anos numa multinacional, mas estou em um outro cenário. É um ambiente novo. Eu vou ter que aprender esse ambiente. A minha Exato. bagagem me ajuda a olhar com outra perspectiva para cá. Mas eu também vou ter que aprender sobre esse lugar, E né? vamos dizer, se as contribuições que a gente pode dar, às vezes, vamos dizer, o resultado não vem na velocidade que você estava acostumado em um outro ambiente. Você tem que respeitar isso. Não adianta querer, às vezes, colocar a carroça na frente dos bois, né? Parafraseando aqui, que não funciona. Então, você tem que tem as resistências, porque, como você falou, o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Os, Sempre funcionou assim? Sempre É, funcionou. Os funcionários mais antigos, mais tempo de casa, eles gozam de uma autonomia grande, uma liberdade grande, desfrutam às vezes de confiança dos fundadores. E quando você vai estabelecer ou vai profissionalizar, que eu também não gosto dessa palavra, eu acho melhor a Estamos unânimes que essa palavra não despersonalização funciona. da tomada de decisão, né? Senão Uhum. fica muito pois. pessoal, né? É. Esses colaboradores que estão há mais tempo, eles se sentem, vamos dizer assim, ameaçados, né? E o ser humano normalmente não gosta de mudança, é reativo à mudança, né? Isso faz parte do ser humano. Então você tem que ter essa visão, esse contexto para poder atuar da melhor forma, né? É, e tem um lado nisso quando você fala, e aí não, nem sempre só são colaboradores, né? Às vezes são parte da família. A gente nem sempre faz as coisas sem esperar alguma coisa em troca, né? Então também essas pessoas depositaram ali a vida delas esperando alguma coisa. Eventualmente é uma promoção para um cargo que você veio assumir e que aquele processo não foi comunicado. Então você manteve aquela pessoa com a expectativa até a sua chegada. Você é a morte de uma expectativa em alguém que até então podia carregar um pianão dentro da empresa. E aí os anticorpos se alastram, porque ela com certeza é uma pessoa influente, nem sempre pelo cargo, às vezes, mas pelos relacionamentos construídos. Então tem que ter muito tato para esses movimentos
e saber que você vai enfrentar essa resistência. Faz parte Exato. disso. Se isso faz parte numa empresa grande, quando você entra e eventualmente, sem querer, comenta da empresa anterior, você já todo mundo te olha e fala assim: "Mas você não está mais lá, está aqui?". Imagina numa empresa Exato. familiar que teve sua Você sabe história qual é a construída. estatística para a sobrevivência de um CEO primeiro de uma empresa família? Menos de 1 ano. Você é um vitorioso, porque além de ter sobrevivido 12 meses, foi contratado posterior. Colocando dessa forma, porque eu acho que tem uma palavra, algumas palavras nós falamos aqui, resiliência, humildade, e a Gisele utiliza uma expressão que nós, quando buscamos profissionais e explicamos a nossa modelagem, usamos essa expressão, ego magro. Porque é essencial que este ou esta profissional que vai adentrar, seja CEO, CFO, diretor de operações ou um gerente administrativo financeiro, enfim, que entenda que existe algo que anteveio a esta personalidade nova. Existe uma cultura, uma herança, existe suor, lágrimas, dor, vitórias, que isto deve ser, eu diria, enaltecido. Ponto. O que o novo gestor deverá fazer? Ouvir, escutar a organização, não apenas o dono ou os donos, mas os Todos os atores sinais, como né? um todo, e até mesmo o exemplo deste que possivelmente possa ter sido substituído, e dizer assim, o que vocês querem superar. Acho que esse é o ponto principal, que em uma empresa família é mais essencial, com a minha experiência multinacional, como a tua também longeva, que você recebe uma cartilha e segue. É o famoso by the book, né? Cumpra-se. Cumpra-se. Vem da matriz regional, local e assim por diante. Mas a família não é isso. E muitas vezes não tem processos, na sua grande Não? maioria das vezes não tem processos bem estabelecidos, né? E que se o profissional souber lidar, quem tem olho em terra de cego é rei. Mas se ele souber colocar na medida certa toda aquela bagagem que ele tem, com certeza ele consegue se desenvolver e consegue criar laços, mas tem o seu momento certo, a forma certa. Eu acho Né? que, como você falou, quer dizer, eu participei do projeto com a Telos, né, como gestor interino, e a metodologia adotada foi muito interessante, porque a gente pratica essa escuta ativa. Você escuta desde os fundadores, os gestores, a liderança, escuta alguns funcionários, faz reuniões individuais para ver quais são as necessidades, os pontos de melhoria, onde pode otimizar. Você cria um diagnóstico, um plano de ação, e aí sim ele é aprovado pelos donos, né? A empresa donal vai lá e fala, não, ok, nós vamos implantar esse diagnóstico, esse plano de ação. E aí você tem a colaboração de toda a liderança, então você tem uma facilidade para implementar e para ter sucesso, e para entregar resultado, E né? este ponto, essa escutativa, ela é essencial porque nós presenciamos, não só no caso mencionado, como em todos os outros casos, como esta equipe é carente de ser ouvida, mesmo em um ambiente chamado familiar ou donal. Isso é o ponto, se eu pudesse dar aqui uma dica aos nossos ouvintes, escute mais do que fale. Em uma empresa familiar, isso tem peso de mais do que de ouro. Qual é a moeda hoje? É. Não, hoje eu acho que o ouro está valendo mais. Eu acho que é o ponto até que a Renata trouxe da comunicação, né? Porque quando a gente ouve um pouco desse cenário, então o dono, ok, ele quer governança, ele quer estruturar, ele quer que o filho assuma, mas talvez o filho não queira assumir, ou queira, não está preparado, enfim. Quando você narra todas as peças do quebra-cabeça, parece tudo muito óbvio, né? E por que que não funciona se existe o desejo de todas as partes de que a coisa se encaixe? Porque é de fato a questão comunicação. Tem a questão emocional envolvida, que acaba muitas vezes deturpando uma comunicação mais objetiva, e que aí eu acho que vem muito o papel do profissional, ou do conselheiro, ou do gestor interino, de ser este elo de ligação entre as partes, né? Porque parece fácil, né? Assim, mas é só unir as pontas, tá tudo tão claro os desejos aqui. Por que que isso na prática não funciona, né?
Eu vou dizer que tem bastante do convívio da família. Tanto que, geralmente, eu separo o conselho da família do conselho da empresa, e quando a família não quer montar o conselho, a gente faz algumas sessões de mediação familiar. E a gente já teve caso de, nessa mediação familiar, inclusive é uma empresa centenária, um dos filhos, são a terceira geração, ele fala assim: "Tô cansado da empresa, eu nunca quis trabalhar aqui", na conversa com os irmãos, né. "Eu nunca quis trabalhar aqui, eu tô trabalhando aqui porque eu engravidei uma moça na minha época de faculdade, meu pai pagava minhas contas, e ele falou assim: 'Agora que você engravidou, não vou mais pagar suas contas, venha trabalhar e seja responsável pela sua vida'". Essa história na vida dele já tinha mais de 50 anos, e ele carregava isso São dentro feridas profundas. dele, e isso interferia na empresa, interferia na forma como ele se relacionava com o irmão que era o CEO, com outro irmão que era o CFO, e as discussões deles, às vezes eles estavam discutindo, vamos comprar material novo, essas dores familiares mal resolvidas, elas vinham à tona, não na fala, Uhum. mas nas negações, ou nos obstáculos, ou nos conflitos. E aí a gente percebeu que essa mistura de vida familiar com a vida empresarial, ela é muito comum. E quando o Emanuel fala da questão da feijoada de fim de semana, do churrasco, ele é uma bênção, porque essa feijoada, churrasco de final de semana, ele às vezes decide a mudança de estratégia de um plano inteiro, que você acorda na segunda-feira e fala: "Oi, eu dormi aonde na sexta que eu acordei em outro lugar na Pois é. segunda?". Sim. Então, se você não conseguir trazer, né, a perda que isso ocasiona para o negócio de uma forma a mostrar para o fundador ou para os sócios o que isso acarreta, você vai ter um trabalho duplo, que vai ser o lidar com a família, sem falar muito da família, e o mitigar o risco empresarial do contexto familiar, Uhum, né. uhum. E queria trazer um ponto que o Manuel trouxe também, a questão de, quanto tempo, geralmente é o mandato de um CEO quando a empresa, deseja ou inicia esse processo de profissionalização. A gente observa de fato que isso acontece, né, um período curto por conta justamente desse processo de adaptação. E aí entra um pouquinho, eu queria trazer um pouco o modelo da gestão interina nesse cenário. Uhum. O que que a gestão interina pode contribuir nessa questão de, minimizar, digamos assim, essa rotatividade, uma vez que o interino entra não com uma posição, mas como uma missão, né, de apaziguar um pouco a situação, de começar a construir os processos e dali, construir uma governança e um processo mais sustentável de crescimento. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você vê a gestão interina nesse cenário de empresas familiares? Ok, eu vou pegar a deixa do Escobar sobre a questão da escutativa 360, não apenas envolvendo os donos ou os fundadores ou o fundador, mas a organização como um todo. A partir dessa escutativa, cria-se um diagnóstico, deste diagnóstico cria-se um outro produto, que é um plano de ação. E este plano de ação passa a ser discutido nas esferas cabíveis entre sócios, fundadores ou conselhos consultivos ou de administração. Mas ele não é por si só isolado, porque no nosso modelo da gestão interina, ou a executiva é que está tomando uma posição, não importa o cargo, adentra um sócio da organização, telos. E este sócio, como você comentou, de uma das minhas funções, passa a ser o diretor desse projeto. Pois bem, então tem mais um ator, sim, mas esse ator ele passa a ser quase que um psicólogo, um terapeuta, um conector de pontos, fazendo com que esta conexão entre o interino ou interina e a alta gestão da empresa, em que esfera for, ocorra de forma mais suave, mais tranquila. Faz também o papel de ser o ouvinte do profissional interino.
para que possa também sentir que está lá sendo atendido às suas necessidades e não apenas obedecendo a tramitações ou a regras corporativas da empresa ou regras que nós temos na condução do projeto. Eu acho que essa conjunção de somatória de duas excelências, a excelência do profissional que adentra na empresa, a excelência de um sócio especializado no negócio em que estamos adentrando e a metodologia, ao meu ver, tem sido o principal alicerce para o nosso crescimento no modelo de empresa-família. Porque o dono da empresa, quando ele antes contratava um executivo pelo mercado tradicional de executive search, ou o RH ou o DP fez a busca, a seleção e apresentou, é alguém que está lá sozinho. Ele diz, o que eu vou fazer com isso aqui? Quando nós entramos com um amparo, com uma metodologia, com uma escutativa de ambos os lados, com experiência, o dono da empresa ou fundador se sente mais confortável. Eu acho que acaba sendo confortável para ambos os lados, né? Como você falou, tanto do executivo que encontra um apoio, quanto da empresa também, porque a gente vê esse receio, né? Mas eu vou contratar um CEO, vou contratar um CFO, enfim, o profissional que seja, mas aquele receio de, mas eu não quero abrir mão, mas ele vai querer impor. Então tem sempre essa resistência. Quando você fala que é um profissional que entra para a missão de forma interina, com todo o acompanhamento, isso por si só acaba dando um conforto. É como se ele não tivesse amarrado, né? E isso dá um nível de liberdade e acaba gerando um nível de confiança até maior, né? Acaba sendo, e eu acho até que nos nossos projetos de empresa-família, diferentemente dessa estatística de menos de 12 meses, os nossos projetos são 12 meses mais, ocasionando, como foi o caso do Escobar, do que nós chamamos de interim to hire, ou contratação posterior à gestão interina, que vem sendo uma grande parte dos nossos projetos em empresa-família ou empresa-donal. A contratação posterior, pelas garantias, pelo êxito, pelas habilidades que a metodologia acaba empregando. Uhum. Acho que isso é um pouco, só falar um pouco de estatística, voltando a números, nós antes da pandemia tínhamos uma supremacia de clientes multinacionais. Durante a pandemia, fizemos uma série de abordagens ao mercado, estruturação societária, go-to-market diferente, etc., 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 e conseguimos fazer uma guinada 360. Hoje nós temos uma enorme, se não a maior parte da nossa abordagem são empresas família ou empresa donal. Mas como vocês acham hoje que as empresas familiares conhecem essa parte da gestão interina? Vocês acham que isso já está permeado de Não, uma forma? não está em absoluto, está longe. Apesar do Brasil ou da Telos, nós temos crescido a uma taxa média de 2 dígitos, acima de 27%, 28%, e a Europa está numa faixa de 12%, 13%. Nós temos ainda Europa madura, mas crescendo 2 dígitos. Brasil ainda na fase infantil da gestão interina. O que vem acontecendo é o boca a boca. Ou seja, a nossa comunicação é efetiva, sem dúvida, nosso go-to-market é efetivo, mas a nossa entrega das missões vem fazendo nos círculos das empresas donais ou empresa-família o boca a boca Que funcionando. funciona muito, né? Dentro dado a questão confiança. Absolutamente é o que eu ia comentar. É. Confiança, um de vocês dois comentou, confiança é essencial. E como a gente aprendeu com papai e mamãe, confiança não se compra, se conquista. Exato. E é o que nós temos realizado nessa conquista. E vocês acham que essa confiança também vem porque o interino ele acaba fazendo o papel de condução da empresa, dependendo da posição que ele está,
mas esse diretor do projeto é o que a gente no mundo corporativo fala do olhar externo que te mantém atualizado para você estar com um olho na eficiência operacional, mas com outro olho na inovação de mercado. Sem dúvida. É porque, e até mesmo esse diretor de projeto, seja como uma mentoria ao profissional interino, ou um advisory para um proprietário ou um fundador, para exatamente ter, né, nem mais a terceira visão, porque o interino é a terceira visão, é uma quarta ou quinta ou sexta dimensão de visão, ao aconselhamento da organização como um todo. É comum eu ser convidado a participar de reuniões de conselho consultivo para opinar sobre os rumos da organização. E chama-se confiança. Isso chama-se É confiança. aquela famosa frase, santo de casa não faz milagre. Por mais que você está na organização, você conhece, mas muitas vezes uma pessoa de fora que conhece, mas está numa postura mais neutra, acaba dando este olhar que agrega a quem está na operação e dá mais voz, inclusive, a quem está na operação, né? Então, acho que esse papel, eu diria, da Telos, de acompanhamento dos projetos, faz com que a gente conheça a dinâmica do negócio, esteja acompanhando o gestor interino, mas a gente não está no dia a dia, a gente não está no fogo cruzado. Então, muitas vezes, essa situação acaba cegando. Então, esse olhar mais neutro de fora permite justamente esse aconselhamento e a construção desse laço de confiança, que agrega tanto ao cliente quanto ao interino, que acaba tendo todo esse suporte. E sejamos sinceros, né? Mais uma vez, voltando à questão pandêmica, as relações trabalhistas no mundo não só mudaram, como estão em constante mudança, né? A relação patrão-empregado, seja em que esfera for, os regulatórios estão sendo revistos, como é o caso do Brasil, a questão da pejotificação. A Europa existe um enorme movimento onde já existe nas principais países europeus em gestão interina, como Alemanha, França, Espanha, Itália, associações que representam a categoria, não apenas a categoria das empresas, mas dos executivos interinos, para com que façam o trabalho de regular esse trabalho junto aos órgãos públicos ou governamentais, né? Ou seja, estabelecer isso como hoje se estabelece em qualquer nova profissão, né? Eu tenho um cliente, nós temos um cliente, empresa família do agronegócio, onde eu estava analisando o organograma hoje da empresa, junto com o nosso gerente geral, e vejo lá piloto de drone, onde existia isso há uma década atrás, sei lá, 15 anos atrás, né? Então, essa inovação que você comentou, ela faz parte em todos os aspectos da gestão interina e nós também temos que nos adaptar a esta inovação, né? E os países estão adentrando cada vez mais nesse nosso modelo que existe desde a década de 80. E esse binômio, eu queria até retomar esse binômio tradição e inovação, né? Que eu acho que é uma grande discussão dentro dessas empresas, porque você tem a história, como a gente falou, a gente tem a tradição, tem aquilo que funciona, tem o desejo de se manter atualizado, ou porque estão fazendo eu tenho que fazer, ou porque de fato eu acredito que eu tenho que fazer. Só que quando começa a implantar esse processo de inovação, muitas vezes a coisa não caminha de uma forma tão linear, né? Porque aí existem os medos, os receios. Como é que você vê, Renata, um pouco desse binômio das empresas familiares de tradição e inovação? Acontece, é importante, que barreiras existem, como superar essas barreiras? Fala um pouquinho disso. Acontece. A principal barreira é a gente não querer trazer a inovação virando a empresa de ponta cabeça, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de horizontes de inovação, né? Então, o primeiro horizonte, que inclusive a grande maioria das empresas é onde elas param, que é trazer modelos de eficiência operacional que a maioria das empresas precisa hoje, né? E uma eficiência operacional que não seja só no sentido de olhar custos, mas também olhar as novas receitas
num modelo de negócio aplicado de uma forma diferente. Mas para isso eu tenho que ter processos muito bem estruturados dentro da empresa, a comunicação tem que ser fluida, eu tenho que ter orçamento para isso, porque eu vou ter que permitir pequenos experimentos com níveis de alçada em tamanhos de dinheiros que eu sei que eventualmente eu posso perder. Fazer esse processo não é um processo simples, mas que você tem que trazer para uma mesa de discussão, olhando não só, inclusive, a concorrência, mas olhando principalmente esse legado na longevidade, né? E trazer exemplos do mesmo segmento que estão acontecendo dentro e fora do Brasil ajuda muito. Geralmente, quando a gente traz exemplos que deram certo, isso ajuda a começar a mudar o Sim, clique. você vê concretude, né? Exatamente. Mas os exemplos que deram errado são tão bons quanto para evitar perpetuar o erro ali dentro de alguém que já cometeu. Uhum. Então, quanto mais você trouxer informação externa, fazer reuniões de negócio para conversar a respeito, trazer palestrantes, trazer consultorias, fazer agora, né, é muito comum fazer essas viagens imersivas para conhecer o seu negócio em outros países, isso ajuda muito a fazer essa transição. O importante é que na hora de trazer esse processo, você também traga todos os atores participantes para a mesa para este processo, que você não tome partido. Quando você pega as questões familiares, você fala, vou convencer o fundador, porque depois o resto vai, eu vou na segunda gira. Não tome, seja imparcial. Quanto mais imparcial você for e quanto mais você abarcar essa articulação de trazer todos os atores, você vai conseguir fazer essa transição. Mas é o que Escobar falou. Às vezes o tempo desta inovação não é o que você está esperando, mas ela acontece. E a gente tem exemplos muito bacanas, um é público, por isso que eu posso falar, né, que é do grupo Baumgart, porque a Gabi sempre fala sobre isso. Se a gente olhar que era o Center Norte no passado, e o que eles estão fazendo na região do Center Norte, que é praticamente criar o conceito de cidade inteligente, com a família já na quarta geração dos primos, fazendo a gestão, esta jornada que eles ainda estão, como eles mesmos gostam de colocar, e todos entendendo qual é o seu papel na organização, porque às vezes o seu papel na organização não é nem estar na organização, é estar fora da organização, construindo a reputação da sua organização. Então, entender esse papel, construir essa transição de uma forma que todos se engajem e se reconheçam nesse papel é fundamental para essa transição entre legado e inovação acontecerem, né? Emanuel, você teria algum case para compartilhar com a gente de empresas familiares de gestão interina, né? A gente falou um pouco do modelo, do perfil do gestor interino, o porquê das organizações optam por esse caminho, mas cases reais, situações reais que aconteceram de gestão interina em empresas familiares. Muitos. Primeiro, deixar claro que nós não entramos em empresas, na maior parte das vezes, em o famoso oceano azul. As empresas nos demandam quando, usando uma figura, estão em uma bifurcação e não sabe se vai para a esquerda ou para a direita ou para trás, que é uma opção, ou em frente. Então, isso é um ponto. Nós temos casos tanto de substituição temporária como licença gravidez de uma CEO que teve seu primeiro bebê e lá colocamos um profissional pelo período de 8 meses. Temos casos de transformações mais, digamos, suaves ou de melhorias contínuas, elevação de determinados percentuais de produtividade ou eficiência ou de market share ou de logística. Mas eu vou citar um que eu acho que é bastante emblemático pelo momento do Brasil, no que se fala tanto de recuperação judicial. Ou seja, é o ápice do ápice da crise, quando todos os recursos econômicos, financeiros e operacionais já foram tomados
e utiliza-se o apoio da lei, da RJ. Este é um cliente de mais de 6 décadas, tradicional no setor de transporte, familiar, segunda geração, administrado por irmãos, em real conflito. Então, adentramos numa empresa que não apenas estava numa crise econômico-financeira, mas numa crise familiar. Entramos nessa empresa onde colocamos um CEO interino e, pela natureza do negócio, com perfil financeiro. Então, um CEO que tinha uma longevidade na área financeira. E, naturalmente, como a empresa já estava em RJ, isso é uma natureza dos nossos projetos, com experiência em administrar uma RJ em qualquer uma das fases dela. Eu fui o sócio responsável, então, diretor de projeto, fazendo o papel entre o executivo e os membros da família, os irmãos da família. Imediatamente, quando nós adentramos, fizemos o que o Escobar também fez muito bem na empresa, um diagnóstico, complementando aquilo que os consultores jurídicos já haviam nos passado, os consultores tributaristas que também já haviam feito. Olhamos pelo lado operacional da estrutura da empresa e fizemos um plano de ação, e dentro desse plano de ação tinham 4 pilares. O primeiro pilar, a formação de um conselho consultivo com membros independentes, além de membros da família. A formação de um conselho familiar, ou seja, talvez não tão conselho familiar, mas reuniões entre eles e nós e a consultoria jurídica. A implementação de um planejamento estratégico operacional para suportar o plano da recuperação judicial, já em aprovação pelo juízo, a implementação de uma estrutura comercial e, por último, mas não menos importante, aliás, extremamente importante, uma revisão plena das despesas operacionais, porque, só para ter um número, ocupava 85% da receita. Total descontrole da organização. Apenas esses 4 pontos, mas tinha outros menores. Nosso executivo adentrou na empresa e teve o papel de não somente agir junto à família, agir junto aos demais atores, funcionários longevos que estavam ali temerosos pelos seus empregos, pelas suas famílias, agir junto aos credores, nas diversas categorias de credores, e, naturalmente, fazer o seu papel de reestruturador, ouvindo a família, principalmente. Foi um trabalho de bastante suor e lágrimas, porque eu sempre comento, eu já fui executivo de empresa recuperada ou recuperanda. Nós somos psicólogos de todos os atores e credores. Tem um lado emocional muito forte. Tem um lado emocional que somente quem está dentro sabe o que é. Realmente é o ápice da crise emocional, não apenas operacional. Resumo da ópera: o plano da recuperação foi aprovado, as reestruturações diversas foram criadas, o conselho foi formado, o profissional foi contratado ao final pela excelência do seu resultado, e nós, assim, deixamos o nosso trabalho. Esse foi um trabalho de exatos 12 meses também, junto a essa empresa família. Ok. Bom, acho que a gente chega aqui ao final, né? Tivemos vários pontos, acho que palavras mágicas, como a Renata disse, né? Acho que comunicação, confiança, resiliência, qual mais?
Imparcialidade, imparcialidade, escuta ativa, articulação. Ego articulação, magro. ego magro, que eu acho que é todo um composto de habilidades, né, que o profissional tem que ter, tem que entender que a banda toca de outro jeito, né? Eu acho que para finalizar, queria ouvir um pouquinho da palavra de vocês. Renata, se puder trazer um pouquinho de como é que conselho, não sei se eu poderia chamar conselho, mas que palavra você diria para os fundadores, com todo esse cenário que você nos trouxe, né, do legado, da história, o medo disso não ser reconhecido, e às gerações herdeiras, digamos assim, que estão ou não estão preparadas? O que você traria com toda a sua experiência, um olhar para que esses dois lados tivessem, para que de fato conseguissem coexistir e fazer com que a coisa se desenrole de uma melhor forma? Respeitem sua história e olhem para a longevidade da empresa e o impacto que ela causa na vida de outras famílias além da sua. Muito bem. Muito bom. E você, traz um pouquinho para a gente da tua experiência com gestão interina, não só gestão interina, de você tendo atuado em multinacionais, empresas familiares, disso que você trouxe, né, não basta só a experiência, a maturidade, você tem que saber o momento certo de aplicar isso, para de Exato. fato você ser ouvido e conseguir ter O, resultado, né? o gestor interino, ele tem um prazo determinado e tem um propósito, né? E aí eu vou usar em dizer o seguinte, que talvez o papel do gestor interino não é brilhar, né? É preparar o palco aí para o próximo que vem, né? Deixar o terreno sedimentado para que tenha essa perenidade, né, com o próximo que virá. É No foco meu na caso, missão, eu não fui na com... posição, né? Exato. Muito bom. Emanuel, uma palavra sobre Eu vou na deixa da Renata sobre um aspecto que nós também falamos muito. Eu acho que ouvir é o fato principal para qualquer transformação em uma organização, tanto multinacional, já profissionalizada, quanto uma empresa donal ou família. A segunda palavra eu colocaria respeito à cultura, como você comentou. Eu acho que transcende a questão hereditariedade, transcende. Eu acho que isso é muito valioso, porque, mais uma vez, um CEO, um CFO, um diretor, um gerente, ele tem um tempo determinado, seja interino ou não. A família e as famílias, não. Eu acho que isso é o ponto principal. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, é o que nós nos preocupamos. A Telos, que tem uma denominação da antiga Grécia, é levar o ser humano ao seu pleno potencial através de ética, cultura e respeito, arredondando um pouco Aristóteles. Eu acho que é isso que nós tentamos fazer, né? Não adianta impor, não adianta bater, não adianta ir por caminhos tortuosos. Ouvir, respeito à hereditariedade, cultura, eu acho que são os pontos principais. E fazer as mudanças de uma forma harmônica, né? Com harmonia. Puxar essa palavra harmonia, tem que colocar nas vamos palavras colocar no glossário ali. mágicas. Harmonia é uma palavra cheia, tem bastante coisa dentro dela. Acho que tem um futurista que fala: honre seu passado, experimente no seu presente para construir seu futuro. Então, acho que é bem isso, né? É entender o que nos trouxe até aqui, mas é estar aberto para a inovação, para caminhos que até então você não trilhou, que pode dar certo ou não pode dar. Você só vai saber se experimentar para assim, de fato, você construir teu futuro e tua perenidade. Isso. Queria super agradecer a participação de todos vocês, o compartilhamento aí das experiências, das visões, e contamos com vocês aí na próxima edição do nosso podcast. Obrigada.